Está frio aqui fora. Primeira noite. Um casco bateu nas vidraças. Eram 4 da manhã e Fluttershy estava parada do lado de fora da janela do quarto de Apple Bloom. Seus olhos estavam vazios e seu sorriso leve o suficiente para passar praticamente despercebido. Quando Apple Bloom virou a cabeça em direção à janela, Fluttershy ergueu um casco e bateu contra o vidro novamente. Ela murmurou 4 palavras, sua boca mal se movendo. Está frio aqui fora. Apple Bloom puxou as cobertas sobre a cabeça. Ela ouviu os rangidos e gemidos da casa se acomodando. Seria a madrugada em breve. A batida começou novamente. Noite 2. Fluttershy estava parada do lado de fora da janela novamente. Seus olhos não pareciam muito certos, mas Apple Bloom teria ficado perdida se lhe pedissem para descrever como. A mancha vermelha escura no lado esquerdo do rosto de Fluttershy contrastava duramente com seu pelo normalmente brilhante. Ela novamente bateu no vidro, novamente murmurou essas 4 palavras. Está frio aqui fora. Não estava frio. Na verdade, era uma noite de primavera excepcionalmente quente. Apple Bloom puxou as cobertas até o focinho. Uma parte dela queria abrir a janela e deixar Fluttershy entrar. No entanto, havia aquele sussurro no fundo de sua mente jovem. Não, disse alguma parte do cérebro de Apple Bloom. Não abra a janela. Então ela apenas ficou sentada lá, olhando nos olhos ligeiramente estranhos de Fluttershy. O sono parecia uma possibilidade remota, mas acabou chegando. Apple Bloom cochilou assim que as batidas pararam. Terceira noite. Naquela noite, Apple Bloom sonhou com brinquedos. Não apenas brinquedos em geral, mas rostos familiares de pelúcia ou madeira de sua infância. Ela viu as bonecas de madeira que a vovó Smith lhe dera. As roupas de segunda mão de Big Macintosh e Applejack também estavam lá, embora parecessem mais sombrias do que Apple Bloom se lembrava. Ela se viu vasculhando o que parecia ser uma pilha interminável de brinquedos. O que estou procurando? Apple Bloom se perguntou. Apple Bloom decidiu 1 minuto depois que deveria ser King Paws, seu ursinho de pelúcia favorito. Ela se lembrava de amá-lo imensamente quando era potro. Mas por que ela não conseguiu encontrá-lo? Certamente ele deve estar em algum lugar. Certamente esta relíquia do filho de Apple Bloom não foi tão facilmente enterrada. Mas o Rei Patas não havia sido enterrado, não é? Ele havia desaparecido. Ele havia desaparecido de sua vida em uma noite de primavera. E Apple Bloom nunca mais foi a mesma desde então. Com essa percepção, Apple Bloom começou a soluçar. Essa onda de emoção a arrancou de seu sonho. Fluttershy estava parada do lado de fora da janela novamente. Agarrado em sua boca estava um velho ursinho de pelúcia esfarrapado. Quarta noite. Apple Bloom dormiu na cama de Applejack naquela noite. Ela inventou alguma desculpa sobre os pesadelos, terrivelmente ciente de quão imatura ela parecia. Mas sua irmã mais velha estava mais do que disposta a trocar de quarto durante a noite. E é claro que Apple Bloom não podia dizer a ela a verdadeira razão pela qual ela estava tão perturbada. Deitada na cama, Apple Bloom começou a pensar em sua infância por algum motivo. Ela se lembrou de olhos brilhantes espiando de um guarda-roupa aberto, sombras esgueirando-se pelo chão, um suspiro rouco quando ela se aproximou do sono. Mas essas não eram memórias, eram? Certamente eles eram simplesmente os restos de pesadelos do passado. Applejack reclamou de dor de cabeça na manhã seguinte, mas fora isso não estava pior. Noite 5. Apple Bloom estava sozinha em casa.
Seus irmãos e avó haviam deixado o local, o primeiro devido a um pedido de última hora e o último devido a alguns negócios com um parente distante. Eles não voltariam até tarde no dia seguinte. Antes de dormir, Apple Bloom trancou todas as portas e janelas da casa. Ela fez uma cama para si mesma no sofá da sala. E como uma precaução final, Apple Bloom pegou uma velha enxada de jardim do celeiro. Ela o colocou ao lado de sua cama improvisada ao alcance do casco. Estava chovendo lá fora. Apple Bloom ouviu as gotas de chuva respingando no telhado enquanto cochilava. Ocasionalmente, ela estava convencida de que ouviu outra coisa. Um passo? Um estrondo? Um sussurro? Não, foi a imaginação dela. Ou talvez o vento. Apple Bloom se aconchegou mais fundo sob o cobertor. Mais ruídos. Eles soavam como se estivessem vindo de seu quarto. Mas isso era impossível. A janela estava fechada. Mas estava fechado? Apple Bloom sentou-se, seu coração batendo forte. Ela pensou que o bloqueio da casa havia terminado. Mas ela não tinha evitado intencionalmente seu quarto, confiando que a janela estava fechada? No entanto, qualquer pônei de sua família poderia tê-lo aberto antes de partir. Ainda mais ruídos. Batendo e talvez passos. E Apple Bloom agora tinha certeza de que eles estavam vindo de seu quarto. Ela agarrou o cobertor, tremendo. O que ela deveria fazer? Investigar? Fugir? Mas e se realmente fosse sua imaginação e a janela estivesse firmemente fechada? Nesse caso, sair de casa pode colocá-la em mais perigo. Apple Bloom jogou fora o cobertor e caiu no chão. Ela tinha que saber. Talvez ela estivesse trotando para a própria morte, mas era melhor do que simplesmente esperar que algum horror desconhecido a agarrasse. Apple Bloom pegou a enxada de jardim na boca antes de subir as escadas. A casa estava em silêncio, mas Apple Bloom não se deixou enganar. Ela se aproximou de seu quarto com cautela. Uma parte dela esperava que a porta se abrisse e que alguma criatura horrível atacasse. Mas ter uma espécie de arma fez Apple Bloom se sentir corajosa. Corajoso o suficiente para empurrar suavemente a porta sem hesitação. A janela estava aberta. O vento, agora estava praticamente uivando, estava batendo lençóis de chuva e folhas na sala. A julgar pelos galhos e folhas que se acumularam sob a janela, ela estava aberta há algum tempo. Mas a janela aberta não foi a parte que fez Apple Bloom fazer uma pausa. Não foi a causa do grito que subiu até a metade de sua garganta. Ela viu em segundos. E uma vez que ela o fez, Apple Bloom agradeceu a Celestia por não ter entrado na sala. Algo estava na cama de Apple Bloom. Um caroço em forma de pônei era visível sob as cobertas. Ele estava se movendo, seu peito subindo e descendo a cada respiração. Apple Bloom pensou que cheirava algo podre e empoeirado, como as páginas de um livro muito antigo. Mas ela poderia ter imaginado. Apple Bloom não se mexeu. Nem a criatura, exceto por sua respiração. Apple Bloom percebeu que a criatura não parecia perceber que ela estava lá. Não se mexeu enquanto ela estava congelada na porta. Nem o vento e a chuva pareciam perturbá-lo. Apple Bloom finalmente saiu da sala, fechando silenciosamente a porta atrás dela. Ela desceu as escadas, mais devagar desta vez para não fazer muito barulho. Apple Bloom acabou passando a noite no celeiro. Quando sua família voltou e exigiu uma explicação, ela inventou uma história meio crível sobre um ladrão. Ela se recusou a voltar para casa até que todos os cômodos fossem revistados.
Como Apple Bloom esperava, nenhum sinal de arrombamento foi encontrado, exceto pela janela aberta em seu quarto. Apple Bloom voltou para seu quarto depois que a busca foi concluída. Além de algumas folhas secas e o cheiro persistente de decomposição, não havia indicação de que algo tivesse dormido em sua cama. No entanto, Apple Bloom descobriu que um dos vestidos em seu guarda-roupa estava coberto de sujeira e o que parecia ser uma única pegada de casco ensanguentada. Apple Bloom queimou o vestido na lareira mais tarde naquele dia. Sexta-noite. Apple Bloom ficou acordada a noite toda. Ela estava com sono a ponto de quase enlouquecer, mas se recusou a arrancar os olhos da janela. Flutterch estava observando-a mais uma vez. Desta vez, ela segurou um único pedaço de pano rasgado na boca. Era do vestido que Apple Bloom havia queimado. Apple Bloom enterrou os restos dela no quintal. Apple Bloom pensou nos olhos e nas sombras que pareciam ter assombrado seu filho precoce. Ela agora estava convencida de que também ouvirá ruídos de arranhões e talvez batidas. Mais memórias e pesadelos tornaram-se intercambiáveis ultimamente. Apple Bloom não estava totalmente convencida de que elas não eram a mesma coisa. Os dois sentaram-se trancados no que parecia ser uma competição de olhares até a manhã chegar. Assim que a luz de Celestia abriu caminho através das nuvens, Flutterch se virou e trotou para longe. Apple Bloom não se levantou da cama. Passaram-se minutos antes que ela finalmente adormecesse. Noite 7. Applejack encontrou os restos do vestido e exigiu saber por que Apple Bloom estava queimando suas roupas. Ela também perguntou a Apple Bloom sobre seus aparentes problemas de sono e sua hostilidade em relação a Flutterch. Apple Bloom não confessou nada. Ela deu desculpas que estavam longe de ser plausíveis. Apple Bloom não se importava se sua irmã estava satisfeita ou não. Uma parte dela esperava que Applejack a mandasse embora, talvez para a casa de um parente. Pelo menos Apple Bloom estaria longe desse pesadelo se isso acontecesse. Mas Applejack não a mandou embora. Apple Bloom tinha certeza de que Applejack estava consultando Big Macintosh sobre o assunto, mas por enquanto ela foi forçada a outra competição de olhares com Flutterch, ou qualquer criatura repugnante que usasse o rosto de Flutterch do lado de fora de sua janela. Flutterch pressionou os cascos contra a janela. Seus olhos pareciam maiores do que deveriam ser. Ela parecia triste, como se tivesse sido negada alguma grande conquista. Apple Bloom só pôde olhar por tanto tempo antes de se virar. Flutterch murmurou aquelas palavras familiares novamente. Está frio aqui, ela murmurou. Apple Bloom enfiou a cabeça debaixo das cobertas. Ela não ouviu Flutterch batendo na janela, mas aquele rosto triste tomou conta de seus pensamentos. Noite 8. Apple Bloom pensou que ela poderia ter sido sonâmbula na noite anterior. Pois ela não havia acordado em sua cama, mas se enrolou na frente da janela fechada. Já basta, pensou Apple Bloom enquanto estava deitada na cama. Pode ter parecido uma proclamação corajosa, mas na verdade Apple Bloom estava apavorada. Ela novamente não dormiu, seus olhos focados na criatura do lado de fora de sua janela. Flutterch retribuiu o olhar de Apple Bloom, sorrindo e lambendo os lábios. Noite 9. Mais cedo, Apple Bloom tinha ouvido seus irmãos mais velhos falando sobre médicos. Ela estava ciente de que eles planejavam mandá-la para um. O que quer que seus irmãos planejassem fazer, Apple Bloom estava confiante de que seus problemas terminariam em breve. Apple Bloom abriu a janela naquela noite. Ela esperou até que o sol quase se pusesse sob as árvores antes de fazê-lo. Sua família havia cochilado há pouco tempo.
Confiante de que ela era a única alma sem dormir na casa, Apple Bloom saiu do quarto e desceu as escadas. Na cozinha, Apple Bloom comprou uma velha lâmpada a gás. Ela também pegou a faca de cozinha mais afiada que pôde encontrar da gaveta. Muito mais útil do que a enxada de jardim que ela escolheu da última vez. Mas, neste caso, o objetivo não era mera defesa. Apple Bloom esperou até que a escuridão realmente caísse. Então ela se arrastou de volta para seu quarto, a lâmpada a gás segurada precariamente em um casco e o cabo da faca na boca. Apple Bloom abriu a porta centímetro por centímetro, com cuidado para minimizar qualquer barulho que fizesse. A criatura estava novamente deitada na cama de Apple Bloom, o contorno de sua forma debaixo das cobertas. Apple Bloom colocou a lâmpada a gás no chão. Ela congelou quando tocou as tábuas do assoalho com o menor baque. Mas ela não viu nenhuma evidência da criatura despertando com o som. Apple Bloom segurou um suspiro de alívio. Apple Bloom esperou mais alguns minutos para verificar se a coisa estava dormindo. Ela então se aproximou da cama, a faca ainda apertada com força na boca. Ela estava tremendo, mas se recusou a hesitar neste momento de ação. Apple Bloom alcançou o lado da cama e pressionou suavemente os dois cascos contra ela. Ela se acalmou, puxando-se cuidadosamente para a cama ao lado da criatura. E então a criatura se moveu. Foi apenas uma ligeira mudança, como se estivesse tentando se sentir confortável. Mas foi o suficiente para destruir completamente o nervo de Apple Bloom. Apple Bloom largou a faca, um guincho de terror voando de sua boca. Ela pressionou os dois cascos contra a boca, mas era tarde demais. A criatura parecia sentir que Apple Bloom estava por perto. Ele se moveu em um movimento rápido e brusco, arqueando as costas e inclinando a cabeça de uma maneira que nenhum pônei normal poderia ter conseguido. A criatura deu um longo rosnado, seu corpo parecendo convulsionar enquanto jogava as cobertas dele. Apple Bloom gritou, pulando da cama. A criatura saltou da cama também, movendo-se de maneira semelhante a uma aranha. Ainda se parecia com Fluttershy, mas seu pescoço estava dobrado em um ângulo não natural, como se estivesse quebrado. Sua cabeça estava inclinada para um lado e de cabeça para baixo. Ele olhou para Apple Bloom com seu sorriso de cabeça para baixo, um sorriso que se estendia muito além do que deveria ter sido possível. Sua língua pendia frouxamente de um lado da boca como a de um cachorro excitado. Estava ofegante de ansiedade. Applejack correu para o quarto, uma lâmpada a gás em seu casco. O que diabos está acontecendo? Applejack disse sem fôlego. Mas Apple Bloom só podia choramingar, apontando um casco para a criatura que agora estava em triunfo silencioso perto da janela. Os olhos de Applejack se arregalaram de perplexidade e horror. O que em Tarnation? Applejack engasgou. A criatura moveu o pescoço novamente, ajustando a cabeça para uma posição mais normal. Seu rosto não se parecia mais vagamente com Fluttershy. Em vez disso, havia se transformado em uma zombaria distorcida do rosto do tímido pônei, a boca esticada ainda mais, as pupilas menores que alfinetadas. Ele estava respirando pesadamente, uma língua de pelo menos 30 centímetros de comprimento pendurada em sua boca aberta. Applejack jogou a lâmpada a gás na criatura. Ele se quebrou com o impacto, incendiando a coisa vil. De repente, o rosto retorcido da criatura se reorganizou. Agora se tornou uma representação mais precisa de Fluttershy. As chamas começaram a engoli-lo imediatamente. Um cheiro não muito diferente do de enxofre subiu quando manchas de sua pele queimaram apressadamente.
A criatura se opôs em voz alta, alternando entre gritos estranhamente semelhantes aos de Flutterch e guinchos profundos não muito diferentes dos de um pássaro torturado. A pele e a carne queimaram a uma taxa não natural, os gritos e guinchos continuando muito depois de terem terminado. O último a se render ao inferno foi a Juba Rosa Claro. Depois de alguns momentos, tudo o que restou foi um esqueleto carbonizado. Epílogo. Apple Bloom e Applejack não se falavam. Nenhum dos dois falou uma palavra sobre o incidente, mesmo depois que Applejack enterrou o corpo em uma parte isolada da fazenda. Na verdade, ambos levaram o segredo para seus túmulos. Apple Bloom nunca mais dormiu com a janela aberta, mesmo em noites particularmente quentes. Eventualmente, ela foi capaz de retomar a interação regular com a verdadeira Flutterch, embora tenha demorado meses até que ela pudesse olhá-la nos olhos. E por um tempo depois disso, Apple Bloom estremecia toda vez que Flutterch sorria. O sorriso da criatura a assombraria pelo resto de seus dias. Ocasionalmente, nas noites em que está particularmente frio e o vento está perto de uivar, Apple Bloom jura que houve uma batida em sua janela. Mas ela nunca se levanta para verificar. Ela apenas se aconchega mais fundo sob as cobertas, desejando-se entrar na terra dos sonhos mais rápido. Mas é um pouco mais difícil ignorar a voz. Ele sussurra para ela, aparentemente a centímetros de distância de seu ouvido. Soa muito como Flutterch. Está frio aqui embaixo.